Bom dia aos nossos irmãos. Que o Senhor Deus seja louvado pela presença de todas as pessoas que estão conosco, pelos nossos queridos que estão chegando, por nossas crianças, porque como foi dito hoje pela manhã aqui na igreja, a casa de Deus é o lugar onde se ouve a oração, onde Deus ouve a oração dos seus filhos. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa encher seu coração, que você possa receber o que veio buscar pela presença e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que o seu coração saia daqui tão cheio daquilo que Deus preparou para a sua vida, para o seu coração e para a sua história pessoal. Eu quero cumprimentar também os nossos queridos que estão nos ouvindo em casa. Que você pegue a sua Bíblia agora e receba do Senhor aquilo que Deus prometeu dar para você. Há bênçãos para a sua vida e para a sua história. Há mais, muito mais do que se consegue dizer e pensar para a vida daqueles que se entregam ao Senhor. Preste atenção, é o seu momento de receber bênçãos dos céus. Nesse momento, meus irmãos, vamos nos encomendar novamente ao Senhor Deus das alturas, ao Deus eterno, Senhor dos exércitos. Nós sabemos que já oramos, já pedimos a Deus as bênçãos, mas nós vamos nos encomendar a Deus mais uma vez agora. Vamos pedir ao Senhor Deus, cada um de nós, que sejamos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Que nossa mente esteja apta para ouvir, para entender, para obedecer, para compreender as verdades do céu. Vamos pedir perdão a Deus sobre qualquer coisa que tenhamos feito que impeça que o Espírito Santo fale conosco através de sua palavra, através da palavra de Deus. E então você vai sair daqui da maneira como Deus esperava que você saísse. Vamos orar agora ao Senhor, vamos nos encomendar a Ele, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por todas as bênçãos, por seu amor, por ter enviado Jesus Cristo, nosso Redentor, o Criador do universo, por quem o Senhor fez o mundo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, para onde eu envio agora, pela fé, a oração que estou fazendo, Senhor, e a oração dos meus irmãos. Senhor, perdoa-nos como teu povo. Perdoa a mim, Senhor Deus, como tua filha, e em nome de Jesus Cristo nos receba no teu lugar santíssimo. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, queremos receber de ti. E todas essas pessoas que nos ouvem em suas casas, Pai Santo, sejam abençoadas também. E que mudanças, Pai de amor, sejam feitas em suas famílias, em seus lares, em suas vidas, em qualquer lugar do globo onde estejam, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós os entregamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aqui
Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui desde quinta-feira, junto com os nossos irmãos, pela graça do Senhor Deus, abrindo a palavra da vida, o verdadeiro pão do céu, e recebendo de Deus o alimento que Ele preparou para nós. Para o povo do Senhor, Deus tem mais para dar. Na quinta-feira nós pregamos a respeito de um Deus que ressuscita, de um Deus que cumpre promessas, de um Deus que restaura vidas, de um Deus que perdoa pecadores, que é especialista em vidas destruídas, de um Deus que é capaz de levar seres humanos perdidos à graça da glória e da beleza do Senhor Jesus Cristo, porque um dia seremos como Ele é. De um Deus que é detalhista, que é minucioso, que cuida de coisas e detalhes tão pequenos e todos desenvolvidos para a nossa salvação. E todas as coisas que acontecem na sua vida têm um propósito especial. O Senhor Deus é capaz de transformar misérias em alegrias muito grandes. O céu vai estar cheio de ex-viciados, de ex-prostitutas, de ex-ladrões, de ex-drogados, de ex-matadores, de ex-faladores, de ex-caluniadores, todos vitoriosos pela glória do Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós entrarmos no céu, os mundos inteiros vão nos aplaudir e vão dizer, está entrando um vitorioso, pela graça do Senhor. Na quinta-feira nos foi apresentado, eu quero que passe aquele detalhezinho para nós, por favor, no PowerPoint. A primeira matéria do PowerPoint, por favor, coloque para que nós possamos ver. E eu queria que você tomasse atenção sobre esse detalhe do que foi passado sobre os 12 patriarcas. É muito importante que você veja. Lembre-se que nós falamos sobre eles: Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Você se lembra que nós comentamos que Deus é minucioso? Ali estão os significados desses nomes. Vocês conseguem ler? Toda vez que uma criança, no meio do povo de Israel, falava decorado os nomes dos 10 primeiros patriarcas, eles estavam dizendo toda a história da redenção, detalhe após detalhe. E eu queria que você lesse o resultado de cada uma dessas palavras, de cada um desses detalhes. Vamos ler juntos? De cima para baixo, tente ler. O homem, posto em lugar do Éden, caiu. Lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência, disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Pode imaginar o que é isso? Esse é o significado da palavra em hebraico, do que significam esses nomes dos 10 primeiros patriarcas. Toda vez que o povo de Deus falava o nome dos 10 primeiros patriarcas, eles estavam recitando o plano da redenção. Dê uma olhada. Quem é esse Deus que você acredita? Quem é esse Deus em quem você crê? Que você ora? Que você busca? Ele é o maior matemático que eu já vi. Detalhista em todos os pontos. A cidade que ele está fazendo no céu tem tamanho, altura, espaço interno, tudo detalhado do mesmo tamanho. A cidade que Deus está fazendo tem um centro com 12 portas. Cada lado da cidade, daquele quadrado perfeito, nós falamos isso naquele dia. Imagine que este quadrado aqui na minha mão é a cidade de Deus. Ela tem altura, largura, profundidade igual. Aqui está a cidade de Deus. O Deus para quem você ora tem o trono dele aqui bem no centro.
no centro dessa cidade. O trono de Deus. E o trono de Deus é um negócio grandiosíssimo. Fica no meio da cidade. Como tem 12 portas, eu queria que você imaginasse o seguinte. São 3 portas aqui, 3 portas aqui, 3 aqui e 3 aqui. Tá claro para vocês? Como no centro está a cidade de Deus, cada uma das portas tem uma estrada, um caminho que leva até o centro. Então são avenidas. Por isso que a Bíblia diz, nas avenidas da cidade de Deus, no santuário da morada do Altíssimo, Salmo 46. Estas avenidas vêm em cada uma das portas. Ali estão as portas que vão dar para o centro da cidade de Deus. Agora você lembra que lá em Apocalipse é uma promessa de Deus dizendo, ao que vencer, ser-lhe-á dado entrar na cidade pelas portas. Então não é uma porta só pela qual você vai entrar. São as portas da cidade de Deus. E nós falamos um pouquinho sobre isso na quinta-feira. E prometemos que íamos falar hoje. Mas por que as portas? Cada uma das portas da cidade de Deus tem um nome sobre ela. Ela é inteirinha feita de pérola. Quem aqui já viu uma pérola de verdade? Eu quero ver a mão. Eu nunca vi uma pérola de verdade. Alguns já viram? Então a maior parte estão como eu. Eu nunca vi de verdade. Mas as pérolas, elas costumam ser bem pequenininhas. Pequenas. Existem as grandes, mas a gente pouco tem condição de ver. Agora, a cidade de Deus terá 12 portas. Cada porta é uma pérola só. Mas não é uma porta do tamanho dessa que a gente vê. São portas muito altas. Muito grandes. E cada parte da porta tem um fundamento. Fundamentos são estacas que seguram bem firme, que fazem sustentar aquelas portas. Cada um dos fundamentos tem um nome também gravado nela. É o nome dos 12 apóstolos. Então preste bem atenção. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Ontem à noite nós demos uma passadinha, uma viajadinha pelo tempo. E descobrimos algumas coisas grandiosas que o Senhor Deus tem para nós. Também ontem à noite falamos sobre a maior responsabilidade do povo de Deus na terra. E eu sei que nós estudamos a respeito destas verdades especiais do Senhor. Mas eu quero fazer a pergunta de novo. Qual é a razão pela qual você foi trazido a esta hora da história da terra, para esta época, para este momento na história do mundo? Por que você nasceu agora? Opa, agora eu ouvi. Muito bom. O que foi dito? Para que viemos agora? Para pregar as 3 mensagens angélicas. Irmãos, vamos falar todo mundo isso? O inferno treme, os demônios tremem quando os filhos de Deus sabem sua responsabilidade e se empenham por falar. Qual é a razão pela qual estamos aqui? Pregar as 3 mensagens angélicas. E onde elas estão? Apocalipse 14, versos 6 a 13. Vejam bem, 6 a 13. Louvado e bendito seja o nome de Deus. Agora, ontem à noite nós comentamos que se estamos aqui para pregar essa verdade, essa mensagem de Deus, e é esta a razão pela qual nascemos, imagine a razão pela qual os seres humanos nasceram. E nós não nascemos por acaso na época de Adão. Nós não nascemos por acaso na época de Noé. Nem na época do povo de Israel no Egito, nem na época do povo instituído ali frente a Davi e os reis de Israel, nem na época de Daniel, nem na época de Jesus, quando Jesus foi levado para ser crucificado, nem na época da Idade Média. Por que Deus te escolheu para nascer agora? Por que não antes? Qual é a época mais gloriosa da história da Terra? Será que era a época de Adão? Será que a época mais gloriosa da Terra foi enquanto todo mundo estava vendo aquela coisa toda fabulosa, grandiosa para construir a arca, a história do dilúvio? Ou quem sabe foi a instituição do povo de Deus, o povo de Israel, Deus instruindo um povo para salvar o resto do mundo? Foi essa a melhor época da Terra? Com certeza nessas épocas que eu estou falando, havia menor quantidade de pecados. É claro, Satanás envelhece piorando.
Cada dia ele inventa uma fórmula pior de estraçalhar o seu e o meu coração. E depois da morte de Jesus, a Bíblia diz: ai de vós, habitantes da terra, porque o diabo desceu até vós tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Uau! O que isso quer dizer para você? Ele tenta tudo, faz tudo o que é possível, tudo que sua mente não é capaz de imaginar para estraçalhar este momento, o último momento da história da Terra. Aliás, existe uma frase grandiosa da senhora White dizendo que tudo que o homem quiser exagerar com relação aos últimos tempos da ira, não existe mentalidade que é capaz de imaginar o que está escrito na frente. Satanás tem se preparado muito bem. Mas por que Deus fez você nascer nessa época tão miserável da história da Terra? Meus irmãos, é porque a glória de Deus sobre seus filhos será maior nessa época do que em todas as outras. Você está destinado para algo grandioso, poderoso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 14. Vamos ler a mensagem para a qual você nasceu para pregar. Que eu nasci para pregar. A mensagem sobre a qual valeu a cruz de Cristo. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus. Toda vez que você ouve alguém cantando aqui na frente, essa pessoa está cantando de sua experiência pessoal com Jesus, daquilo que aprendeu do Senhor Deus eterno. Toda vez que você ouve alguém falando aqui na frente, essa pessoa está falando daquilo que trouxe no coração de sua experiência com o Senhor. Mas toda vez que você ouve a Bíblia sendo aberta, não são pessoas falando, não são pessoas cantando. É Deus falando com você. Por isso, em nome de Deus, não perca o privilégio de ler a sua Bíblia. Na casa de Deus, quando você tem uma Bíblia aberta, o Deus eterno está falando contigo. Então, peça para alguém do lado, qualquer pessoa, chegue pertinho de quem tem uma Bíblia e leia, Deus vai falar com você. Não perca o privilégio de ler sua Bíblia. Agora você vai começar a entrar em contato com coisas muito grandes que valeram a morte de um Deus. É a palavra de Deus para você. Encoste em alguém, abra a Bíblia, não deixa de ler a Bíblia. Apocalipse 14, de 6 em diante estão as 3 mensagens angélicas. As maiores mensagens que Deus deixou nessa terra. Aliás, eu quero comentar com vocês após ler que Satanás também tem 3 mensagens angélicas. Ele tem soltado as 3 mensagens angélicas a partir de 1903. A partir de 1903, ele tem soltado 3 mensagens angélicas. 2 foram trazidas ao mundo até mais ou menos o ano de 1974. Do ano de 1974 em diante, ele começou a pregar a 3ª mensagem angélica demoníaca. E você precisa saber isso. Você precisa entender essas verdades. Hoje à tarde nós vamos falar a respeito disso, que é a conflagração mundial. O que Satanás tem feito para poder enganar a você e a mim. Para tentar destruir a sua cabeça. Para tentar tirar você do caminho do Senhor. E tirar a glória que está preparada para você. Porque Satanás tem muito ciúme, muita inveja de você. Ele não vai ser salvo, você vai. Ele não é ouvido, você é. Quando você ora, Deus te ouve. Ele não pode mais ir aonde você está. Por isso que ele tenta tirar aquilo que você tem. E principalmente o motivo. Sabe por que Satanás atormenta tanto? Ele já sabe que está perdido. Após a morte de Cristo na cruz, ele não tem a menor esperança. Ele sabe que está totalmente perdido e sem esperança. Mas por que ele luta tanto por nós? Por que ele luta para ganhar-nos para o seu lado? Porque ele odeia Jesus, é uma boa resposta. Mas amplia um pouco mais. Tem uma razão horrível pela qual ele ainda luta por você e por mim. Uau, isso é grandioso! Vocês sabiam que cada pecador que se entrega a Jesus, todo pecado que esse pecador cometeu será lançado sobre Satanás? Agora, se a pessoa não se entrega a Deus, se a pessoa não se entrega a Jesus, em quem cai o seu próprio pecado? Sobre si mesmo. Satanás não paga o pecado dessa pessoa. Entende por que ele quer pessoas do seu lado? Ele não ama nenhum de nós. As pessoas que vendem a alma para ele, que se entregam desde um furo no sapato até uma guerra nas nações para o diabo,
estão perdidas da mesma forma. 99% salvo é igual a 100% perdido. No reino de Deus ou é tudo ou nada. E Satanás sabe disso, então ele tenta coisas especiais. As 3 mensagens angélicas do diabo começaram a ser pregadas nessa terra a partir de 1903. E você precisa entender isso. Mas agora vamos ler as 3 mensagens de Deus? Aquelas que nós esquecemos que em nossas igrejas não são mais pregadas. Aquela que nós nem sabemos onde está na Bíblia. Aquelas que nós nem temos ideia mais do que é que se trata. Vamos ler. Apocalipse 14, de 6 a 13. Vamos lá? Encha seu coração. É por isso que você nasceu. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, a todo tribo, língua e povo, dizendo. O que era para dizer? Leia o verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Irmãos, essa primeira mensagem, ela está destinada a explicar para o mundo que chegou a hora do juízo de Deus. Como que você prega que chegou a hora do juízo de Deus? Para isso você tem que explicar que Jesus não está na cruz, não está na manjedoura. Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo. E essa mensagem só os adventistas do 7º dia no mundo inteiro possuem. E a pessoa não consegue entender a salvação se não compreender essa verdade. Portanto, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Se as pessoas do mundo, jamais vão compreender a salvação total em Jesus Cristo sem compreender essa verdade. E o mundo não sabe, que responsabilidade cai sobre você e eu. E eu vou dizer mais uma coisa. Se por acaso alguma pessoa está aqui nessa manhã e pensa que a salvação em Jesus Cristo, olhe bem, é simplesmente acreditar que ele morreu por si e por seus pecados, está longe de entender o que é justificação pela fé e o plano da salvação. Em nome de Jesus, precisamos parar para pensar e entender o que é que Jesus está fazendo ali agora. Qual é a parte do plano de Jesus? Por isso, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E você vai falar da hora do juízo, daquela situação de 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo. Entende que responsabilidade nós temos? Eu fiz uma pergunta ontem à noite, eu vou fazer para você de novo. Quantos aqui já ouviram pessoas morrerem de câncer? Levanta a sua mão. Não é uma das cenas mais tétricas que alguém pode ver? Não é horrível? As pessoas, elas apodrecem em vida. Elas sofrem muito, é uma dor terrível. Nem com morfina consegue parar de sentir dor. Agora, se eu tivesse a cura do câncer e guardasse essa cura só para mim, o que vocês fariam comigo? O que vocês acham que o mundo faria comigo? Agora, se eu soubesse a cura do câncer, Deus tivesse dado isso para mim, para ofertar para as nações, e eu não falasse para as nações o que Deus iria fazer comigo. Por isso, meus irmãos, é muito sério o que você sabe. E se você não sabia, de hoje em diante você vai saber. Vamos à segunda mensagem angélica? Apocalipse 14, verso 8. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela que tem dado às nações a beber o vinho da ira da sua prostituição. Quem é a Babilônia que caiu? Irmãos, quem é a Babilônia que caiu, meus irmãos? Por que só uma voz eu ouço? Quem é a Babilônia que caiu? A Igreja Católica, vocês têm medo de dizer? Aqui está escrito assim, com grande voz é para dizer. E nós acostumamos nos últimos anos ouvir dizer, não se fala isso. Porque se disser isso, as pessoas vão se ofender. Só que Deus disse que é para falar, que é assim que elas vão se salvar. Quem diz que não é para falar está reescrevendo a Bíblia, porque na Bíblia está escrito que é para falar com grande voz. Quem é a Babilônia que caiu? A Igreja Católica. E é verdade, a igreja caiu e ela deu a beber uma série de venenos. E o mundo está embriagado com os erros
erros que estão ali. E é preciso dizer, existem irmãos sinceros, sim, nessas igrejas. E eles ouvirão esta verdade e vão dizer, eu quero sair desse erro. Por acaso eu estou dizendo algo que eu inventei? De quem é essa verdade? Eu posso ser condenada por ter dito isso? Posso, eu vou ser condenada, mas por Deus não. E se você falar também, você vai ser condenado. Só que por Deus não. Agora, se você se calar, você será condenado por Deus e pelos homens. Sabe por quê? No final das contas, nos últimos dias, no último dia, quando o povo souber que você sabia e não falou, eles vão dizer, eu vou comer a tua carne. A Bíblia diz isso, sabia? Por isso eu te pergunto de novo, é para calar ou falar? É para falar em nome de Jesus. Abra sua boca em grande voz. Se você não dizer, as pessoas não vão saber. A terceira mensagem angélica. Leia aqui o verso 9 em diante. Seguiu ainda um terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o seu nome e o seu sinal. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Não deixa que nada te atrapalhe. Que bom que as meninas vieram para frente. Estou feliz, viu que vocês vieram. Sempre eu respiro o ar da juventude, tá bom? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. O que é a terceira mensagem angélica? O que é isso? A terceira mensagem angélica é a mensagem mais dura que existe na Bíblia. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, é a maior ameaça que existe na Bíblia. Aí as pessoas podem dizer assim, mas Maísa, mas você é muito apocalíptica. Lá vem você botar medo na gente, não sou eu não, só estou lendo. A quem dera, se eu tivesse inteligência de ter escrito isso. Quem escreveu isso foi o Senhor Jesus, através da mão de João, o apóstolo dele. Portanto, ele diz, se alguém adorar a besta e receber o seu sinal, aí você fala, eu estou tranquilo, porque eu estou na igreja e não guardo o domingo. O sinal da besta é o domingo, é guardar o domingo. Portanto, se eu guardo o sábado, eu não tenho esse sinal. Lê do engano. Porque a Bíblia começa, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal. O que é adorar a besta? É receber da besta tudo o que ela criou. O vinho da sua ira, tudo o que ela fez. Meus irmãos, quando nós aceitamos em nossa casa um filme feito por Satanás, no laboratório de Satanás, nós estamos recebendo um pouco do vinho da besta. Quando nós aceitamos um alimento que Deus não permite, nós estamos aceitando o vinho da besta. Quando nós permitimos falatórios, comentários que não provêm do trono de Deus, nós estamos aceitando o vinho da besta. E nós estamos incluídos nesta praga. Só que este fogo, do qual é dito aqui, e esta consequência, foi preparado para o diabo e seus anjos, não para os filhos de Deus. Por isso, em nome do Senhor, toma seu lugar nessa pregação. Sabe qual é o seu lugar nessa pregação? Lê aqui o verso 12. Lê o verso 12 em nome de Jesus. É Deus falando com você, não permita deixar de ler. Abre seus olhos. Toda vez que o olho de um filho de Deus cai na Bíblia, o Espírito Santo passa por essa cabeça. Você sabia? Entende por que eu estou insistindo para você ler? Para você sentir esse gozo, essa alegria de sentir o Espírito Santo entrar em você. Por isso, bota o olho na sua Bíblia agora. Faz isso em nome de Deus. Verso 12 diz, aqui está a perseverança de quem? Dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Só que tem um pedacinho mais. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois suas obras o acompanham. Que mortos felizes são estes? São aqueles que morreram após o início da mensagem dessas três mensagens, após 1844. Por quê? Estas pessoas ressuscitarão, vão ter uma ressurreição especial nos últimos dias. Hoje à tarde você vai ler isso. Hoje à tarde você vai saber isso. Todas as pessoas que morreram após 1844,
ressuscitarão, elas que morreram em Jesus, ressuscitarão numa ressurreição especial antes de Jesus Cristo voltar. Você sabia? Louvado seja o nome de Deus. Porque se eu falecer, se você falecer, eu vou ter a graça de ver esses olhos das pessoas que eu amo, ressuscitadas um pouquinho antes de Jesus Cristo voltar, no meio daquela confusão toda, mas com o rosto brilhando para esperar o seu Senhor nos ares. E poder dizer assim, este é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Louvado seja o nome do Senhor. Estes foram os temas pregados até ontem. Vamos para o tema de hoje. Quem são as 12 tribos? Vai aí na sua Bíblia. Aqui em Apocalipse, dá uma descrição interessante. Apocalipse 21. Dá uma olhadinha onde fala sobre estas coisas. Apocalipse 21. O Senhor Deus está descrevendo a Nova Jerusalém, a cidade dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Estudar sobre a cidade de Deus é algo grandioso. No final da tarde de hoje, meu esposo vai ter ali fora as pregações nossas, todas em cassete e em CD. Em DVD e em CD. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar e saber o que significa a cidade de Deus. Por que Deus faz ela assim? Por que tem que ter esses nomes, estas medidas e estas cores? É um dos estudos mais fabulosos que tem. Minha irmã, você sabia que existe o templo no lado norte da cidade de Deus? O templo de Deus. E é fora um pouquinho da cidade, lá no céu. E um grupo de anjos forma um carro, uma quantidade grande, Keila, de anjos. Eles se encurvam e ficam no formato de um carro, para Deus se sentar em cima deles. E os anjos é que levam Deus de um lugar para o outro. Vocês sabiam disso? Não é fabuloso uma coisa dessa? E os anjos, enquanto voam, as asas deles dizem, santo, santo, santo. Podem imaginar isso, gente? Não é fabuloso? E é tão longo, tão distante o lugar do santuário até o centro da cidade, que eles precisam ir de carro. Não é muito maravilhoso? Vocês sabiam que a pedra que foi usada para escrever os 10 mandamentos, a pedra, foi Moisés que conseguiu ou foi Deus que deu para ele? Foi Deus que deu. De onde Deus tirou aquela pedra? Vocês acham que foi de algum pedaço daqui da terra? Vocês sabiam que a tábua dos 10 mandamentos foi tirada de um pedaço do trono de Deus? Meus irmãos, estas coisas nós precisamos saber. Há muito de glorioso para mim e para você saber e entender a respeito do nosso Deus. E nós ficamos perdendo tempo com Hollywood. Gente, é fabuloso que eu não consigo pensar nisso sem todos os nervos do meu coração tremer. Louvado seja o nome do Senhor. Dê uma olhada aqui no que diz sobre Jerusalém. Apocalipse 21. Olha aqui, Apocalipse 21, verso 10. Leia comigo. Lembre-se que quando você coloca o olho na Bíblia, o Espírito de Deus passa por dentro dos seus neurônios. E ele então começa a fazer gravar na sua mente. Olha. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como o jaspe cristalino. Olha que lindo. Continua. Tinha grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas, 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que eram o quê? O que eram? O nome das 12 tribos de Israel. Uau! Que 12 tribos de Israel são essa? Ontem nós estudamos aqui à noite que o Israel de Deus não são mais o povo judeu. Que o Israel de Deus é quem hoje? Falem, eu quero ouvir de vocês. Quem é o Israel? Nós somos o Israel de Deus. Vocês leram isso na Bíblia. Ninguém fique com dúvida. Se por acaso alguém não veio ontem, em nome de Jesus, peça para quem veio e eles vão provar nos textos bíblicos para vocês que Deus disse que o povo de Israel para ele hoje é todo que aceita pela fé o Senhor Jesus Cristo. A redenção em nome de Jesus. Portanto, eu sou o povo de Israel. Essas 12 portas, para que precisa de portas se não é para entrar por elas? Portanto, nós não vamos entrar por uma porta só no céu. Nós vamos entrar por 12 portas. O Apocalipse diz para entrar na cidade pelas portas. Agora, por qual porta eu vou entrar, se meu Deus é tão detalhista?
porta você vai entrar? Você acha que vai ser tudo uma bagunça, eu entro por onde eu quiser? Não, meu Deus é muito cuidadoso. Os anjos, para entrarem e saírem do céu, eles usam um cartão de ouro. Você sabe disso, não sabe? Sabem? Meus irmãos, nós precisamos saber estas verdades. Os anjos de Deus não entram e saem como querem do céu. Ao entrar e sair dali, eles usam um cartão de ouro. Engraçado, não é? Como é interessante essas coisas. Por quê? Um dia vocês precisam entender. A outra razão pela qual nós temos várias portas é porque vocês já ouviram falar que existem quantos temperamentos mesmo? 4. Agora surgiu mais um, que é o 5º temperamento, chamado supina. Os 4 temperamentos são colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. E surgiu mais um outro chamado supina, que começou-se a estudar agora. O supina é o sofredor. É aquela pessoa que está sempre sofrendo e angustiada. Os outros eu sei que vocês sabem. Mas isso é o que a ciência moderna fala. Mas a Bíblia não diz que existem 4 ou 5 temperamentos. Existem 12 temperamentos. São dos 12 filhos de Jacó. Alguém aqui já ouviu falar das profecias de Jacó? Vocês sabiam que Jacó era profeta? Sabiam? Então vamos ler isso agora na Bíblia. Gênesis 49. Abra sua Bíblia em Gênesis 49 para entender o porquê. Gênesis 49. E ao estudar estas verdades, encha seu coração em nome de Jesus. E permita que o Senhor Deus faça em você, e em sua casa, e em sua família, toda aquela bênção que Ele pensou em fazer, toda aquela mudança que Ele permitiu e que Ele quis que fosse feito. Vamos dar uma olhadinha. Jacó abençoa seus filhos. Vamos ler. Todo mundo achou? Eu gosto muito desse barulhinho das páginas, ó. Da Bíblia. Gênesis 49. Depois dessas coisas, chamou Jacó seus filhos e lhe disse: ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que o que está escrito aqui? Que vos há de acontecer quando? Quem na Bíblia tem os dias vindouros? Quantos tem na Bíblia escrito na tradução dias vindouros? Ok, quantos tem dias finais? Quantos tem? A Bíblia Reina Valera traz dias finais. E é a única tradução certa. Oi? Dias que virão, ótimo. Isso mesmo, o que mais? Derradeiros dias. Essa é a tradução mais próxima. Por quê? Jacó estava falando não só dos seus filhos atuais, estava falando dos filhos derradeiros. E ele estava comentando a respeito do que cada um seria, do seu temperamento pessoal. Isso é muito importante você entender, vale a pena. Vocês, antes de comentar a respeito destes filhos, vamos pensar na família de Jacó. E eu queria que você pensasse na sua família agora. Como a sua família é? O que aconteceu na sua casa? Quais são as lutas que você enfrenta como filho, como esposo, esposa, como pai? Eu quero dizer para você que raríssimas vezes nós encontramos uma família tão cheia de problema como a família de Jacó. Tudo que o homem semeia, isso também ceifa. É verdade ou não é? Isso é bíblico. Esse é um provérbio verdadeiro. Existem muitos provérbios mentirosos, mas este é um provérbio verdadeiro. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Jacó era filho de Isaac, era o gêmeo de Esaú. E ele enganou o seu pai e depois ele foi enganado. Isso é assim na vida. A Bíblia é clara em dizer: da medida com que tiverdes medido aos outros, vos hão de medir a vós. Uau! Isso é uma coisa seríssima. Portanto, nós semeamos, nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Nós mostramos o que queremos colher. Porque Deus é muito justo, Ele não te deixa colher o que você não plantou. Ainda que você passe por uma injustiça durante um tempo, Deus vai te dar a vitória se você estiver certo. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Avante. Jacó foi enganado 14 anos de trabalho por seu sogro. Lembra que ele trabalhou pela sua esposa que ele queria, que era Raquel? E, no entanto, foi dado a ele Léa. A esposa verdadeira de Jacó é? Quem? É Léa, não é Raquel. Foi com quem ele se casou primeiro. Essa é a verdadeira esposa dele.
Aliás, Deus não aceita bigamia. Deus não aceita esse tipo de situação. Mas isso é história para outro sermão. E naquela família, Leia era a primeira esposa. E ela não era amada por seu marido. Agora vamos tentar pensar um pouquinho sobre o caráter de Leia. O pai entregou ela no lugar de Raquel. Só que para ela ser entregue no lugar de Raquel, ela teve que aceitar. Ela teve que fazer um pacto com seu pai para isso. E ela colheu a amarga colheita disso. O marido dela nunca conseguiu amá-la. E ela cada vez tentava, de alguma maneira, fazer com que o coração do seu marido fosse seguro ao dela. Mas ela não conseguiu. Eu imagino como Jacó olhou para ela no dia seguinte e dizer, como que você foi capaz de fazer uma coisa dessa? E ela foi sempre a segunda. Que dureza. Era a primeira perante a sociedade, mas era a segunda no coração de Jacó. Eu não sei se terceira, quarta, mas era a segunda na escala. Leia, então, e Raquel brigavam muito. Eram inimigas. Que lar horrível que Jacó começou fazendo, hein? Que mau começo. E de repente, Leia ficou grávida. Ficou grávida de um primeiro filho. E vocês sabem que nome foi que ela colocou nesse primeiro filho? Rúben. Sabe o que significa Rúben? Veja, um filho. É esse o significado desse nome. Veja, um filho. Ela ficou toda feliz. Depois ela engravidou outra vez. Teve um segundo menino. Como era o nome do segundo menino dela? Simeão, que significa obedecer, escutar. E depois engravidou outra vez. Ela disse, dessa vez meu marido se unirá a mim. Eu vou botar o nome do meu filho de união a Deus. E engravidou outra vez. E ela disse assim, ai, agora todos vão louvar o meu nome. Eu vou colocar o nome desse filho de louvem. E ela deu à luz a Judá. Olha a angústia dessa esposa de querer amor. De querer amor. Aí então, quando ela parou de dar à luz, quando ela começou a ficar tranquila com 4 filhos que ela teve, Raquel, quando via que ela não engravidava, foi lá e pegou sua serva chamada Bila e trouxe para o esposo e falou, olha, meu Deus tem que me fazer justiça. Você tem que ter um filho com essa mulher para eu ter nos meus braços. Eu preciso de justiça. E Jacó, então, que era um homem muito bom, né? Gostava muito de sua esposa, aceitou outra esposa. Foi isso mesmo? Ai, Jacó, colhedor de problemas, plantador de problemas. Make troubles, né? Aceitou a escrava de Raquel. A escrava de Raquel, Bila, engravida. E na hora que o bebezinho chega, que nome que Raquel põe no bebê? Juiz. Deus me fará justiça. Juiz. Dan significa juiz. E então tem de novo mais um bebezinho. Bila tem mais um neném chamado Naftali. E que nome que Raquel coloca no bebezinho dela? Eu estou lutando com Deus e eu vou vencer. O nome de Naftali significa lutou com Deus e venceu. Quando aconteceu aquilo que a Leia viu que a irmã dela estava tendo nenê através da escrava, ela pegou a escrava dela também, que era Zilpa, e deu para Jacó. Jacó, então, o que ele fez? Não vou fazer isso porque Deus não quer. Aceitou também aquela esposa. E Zilpa teve um bebezinho. E o bebezinho que nasceu de Zilpa, filho de Jacó, chamava-se Gade. A Gade, a Leia deu o nome de... Agora eu tenho uma multidão de filhos. O nome dele significa multidão. E então Zilpa engravidou outra vez. Um menininho chamado Azer. Sabe o que significa Azer? Agora eu sou uma mulher ditosa e feliz. Eu tenho 8 filhos. Uau! Dá uma olhada que coisa fantástica. Essa dizia Leia. Embora ela tivesse pelos ventres da outra também. E assim vinha cada um dos filhos. Ai, Leia engravidou de novo. Leia engravidou depois de todas aquelas crianças. Lá veio Isacar. Isacar, ela disse, agora sim meu marido vai unir o coração. Isso tudo está na Bíblia. Vai unir o coração ao meu. Eu vou receber o meu galardão. E botou o nome do filho, receber galardão. Vocês gostariam de colocar nomes nos seus filhos assim? Mas Leia teve mais um filho, chamado Zebulon. E aí a última vez que ela diz, ai, meu marido agora vai querer morar comigo. Porque vocês sabem uma coisa interessante? Na história do povo judeu,
Léa morava numa tenda à parte, distante das outras. Porque ela era uma mulher ranhenta, incomodada, desajustada, estava sempre brigando. Mas ela disse, agora meu marido morará comigo. Quando ela teve Zebulon, ela disse, morada, habitação. Botou esse nome no menino. Só que agora, o Senhor Deus se lembra de Raquel. E Raquel engravida. A mulher que Jacó ama engravida. E ela tem um filhinho. E esse filhinho que ela tem, que ela botou o nome de José. O que significa o nome José? Multiplicarão, multiplicar, acrescentar. Só que quando ela teve o segundo bebê, ela faleceu. Na hora que o menininho vinha nascendo, Benjamim, ela então teve morte, não é? Ela morreu no parto. O que significa Benjamim? Ela pediu que fosse colocado filho da minha dor. Mas Jacó disse, não, não será esse nome. Será filho da minha destra. Então vamos ler agora o nome dos filhos. Eu quero que vocês coloquem para vocês olharem. Dê uma olhadinha no nome dos filhos de Jacó, um por um. Por favor, o próximo. Olha lá. Ruben, o que significa? Leiam lá. Veja, um filho. Simeão, obedecer, escutar. Levi, unidos a Deus. Judá, louvem. Dan, juiz. Naphtali, lutou com Deus e venceu. Gade, multidão. Azer, ditosa e feliz. Isacar, receber o galardão. Zebulão, morada e habitação. José, multiplicarão. Benjamim, filhos da minha destra. Ok? Mas, meus irmãos, eu quero que agora vocês vão para a Bíblia novamente em Apocalipse. E vamos ver um negócio interessante sobre um assunto pouco pregado. 144 mil selados de Israel. Vai na Bíblia em Apocalipse 7. Dê uma olhadinha o que traz ali. Apocalipse 7. O que diz a sua Bíblia em Apocalipse 7 sobre estas pessoas que nós acabamos de estudar? Há algo interessante ali sobre eles. Algo interessante. Apocalipse 7 e Apocalipse 14 são as duas vezes na Bíblia que fala sobre os filhos de Israel, ou Jacó. Leia junto comigo. Apocalipse 7, verso 1. Todo mundo abriu? Leia aí, ó. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem dado o poder de não danificar a terra, dizendo, não danificais nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos de Deus. E eu ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Leu 5. Presta atenção que você precisa perceber uma coisa. 5. Das tribos de Judá, quantos? Foram selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Meus irmãos, que nome está faltando? Por que está faltando Dan? Meus irmãos, vocês precisam entender uma coisa grandiosa. Eu vou passar bem rapidinho os temperamentos dessas pessoas e você vai pensar quem é você agora. Eu vou estudar com você bem rápido o temperamento dos 12 filhos de Israel. E você vai pensar, esse sou eu, e não vai contar para ninguém. Porque estes temperamentos foi Deus que deu para cada um deles. Tá bem? E você precisa pensar nisso. Ruben, ele era um inconstante como a água. Não foi o mais altivo. Era uma daquelas pessoas inconstantes, que nunca tinha uma posição definida. Quando o erro vinha, ele pendia para o lado que mais estava ali, ó, que dava certo. Ele não tinha firmeza de dizer, isso não é assim. Por isso ele perdeu a primogenitura entre seus irmãos. Tanto é que aí em Apocalipse 14, não começa com Ruben, as 12 tribos dos 144 mil. Começa com Judá. Por que Ruben perdeu a primogenitura? Porque ele tinha um espírito fraco. Ele
chegava o erro, ele ia para onde estava mais fácil. Inconstante como a água, não serás mais altivo. Já viram como a água faz? Fica procurando o caminho mais fácil. Quando aparece uma pedra, ela desvia. É assim. Quem serão os rubenitas no nosso meio? Simeão, obedecer e escutar. Ah, Simeão, como disse Jacó, a espada está na sua mão. Simeão e Levi são irmãos, a Bíblia diz. Jacó falou através disso, dizendo na Bíblia. Você sabia que Simeão era aquele que não levava desaforo para casa? Simeão, quando via uma coisa errada, ele levantava o peito e dizia, deixa que eu mato. E ele matava. Ele não tinha a menor piedade. Lembra o que ele e seu irmão fizeram com aqueles que defloraram Diná? Lembram disso na Bíblia? Eles mataram uma cidade inteira. Inteirinha. Quem tem esse tipo de temperamento? Graças a Deus, os rubenitas melhoraram na vida, irmãos. Se você estudar a vida dos rubenitas até o final, nós não temos tempo para mostrar isso. Vocês vão ver que os rubenitas se transformaram numa bênção em nome de Jesus. Graças a Deus, os simeonitas se transformaram numa bênção em nome de Jesus, porque Jesus pode mudar quem tem esse temperamento que está pronto a levantar a espada para qualquer coisa. Os levitas foram escolhidos para os sacerdotes, para serem sacerdotes. Um exemplo do caráter de Jesus, o sacerdócio de Jesus. Mas, infelizmente, os levitas tinham um pecado horrível. Os levitas, eles corriam na frente. Sempre na frente. Sabe o que é correr na frente? Eles eram aqueles das más notícias. Se você estudar a vida dos levitas na Bíblia, é aquela pessoa que está sempre dizendo assim, ó, presta bem atenção. Ah, eu acho que se você não vai vender esse livro aqui nessa cidade. Aí a pessoa vai lá e vende. Aí quando a pessoa vende, ele vem atrás e fala assim, você vendeu, mas eu acho que você não vai entregar. E aí quando a pessoa entrega, fala, olha, você acabou de entregar, mas eu acho que a pessoa vem atrás e vai devolver. Você já viu pessoas assim? Que estão sempre voltando atrás, acabam de ouvir um sermão, sai na porta e diz assim, eu acho que nada disso vai acontecer. Esses são os levitas. Será que nós temos levitas em nosso meio? Os levitas mudaram de vida, irmãos. Os levitas se tornaram uma bênção em nome de Jesus e fazem parte das 12 tribos no céu. Judá, ele foi comparado a um leão. Dele saiu todos os reis de Israel. Mas Judá também tinha um defeito. Sabe qual era o defeito de Judá? Judá era aquele do passado. Estava sempre olhando para o passado. E os tempos sempre foram melhores no passado. Agora não. Agora não tem nada de bom. Estão sempre vendo algo de negro. Para o futuro. O passado que era uma maravilha, são os saudosistas. Eu vou pular Dan, porque vocês sabem que Dan não está no nosso trabalho. Naftali lutou com Deus e venceu. Qual é o caráter dos naftalitas? Não é naftalina, é naftalitas. Qual é o caráter deles? Eles olhavam para as pessoas e viam alguma coisa de bom. Sabia? Sempre que um naftalita estava trabalhando entre o povo, eles eram chamados porque eram pessoas agradáveis. Falava com eles, eles tinham sempre uma palavra de conforto. Vocês têm essas pessoas aqui no meio de vocês? Louvem a Deus, porque essas pessoas são que fazem levantar a igreja. São as pessoas que vão na frente. Gade. Infelizmente, Gades são os que se divertem. Gostava da diversão. Trabalhar não era com Gade. Trabalhar não era com ele. Ele gostava de diversão, andar para lá e para cá. Azer. Azer era aquele das viagens. Gostava de fazer viagens. A Bíblia, quando fala de Azer, comenta que o lugar dele era nos portos. Isacar, comparado a um asno forte. Sabe o que Isacar tinha? Receber o galardão. Isacar era aquele que levava todas as cargas da igreja. Ele era caladinho. E todas as cargas colocavam nas costas dele e ele nunca dizia nada. Dos filhos de Jacó, ele era o mais quietinho. Mas tudo que era trabalho, ele pegava para fazer. Ficava trabalhando quieto. Temos da família de Isacar aqui no meio? Zebulon. Zebulon era o aventureiro, o viajador e o missionário. Toda vez que Jacó precisava de alguém para falar a respeito da palavra, era Zebulon que falava. Sabia disso? Esses seriam os missionários de hoje. José.
José é o caráter que mais parece com Jesus. Mas era mimado. Muito mimado. Se nós fôssemos falar a palavra mais clara para José hoje, seria um dedo duro, gente. Ele adorava observar alguma coisa e sair correndo para contar. Efraim e Benjamim. Eu vou falar sobre Efraim depois. Benjamim, como um lobo arrebatador, diz a Bíblia, vai arrebatando a sua presa. Era um lutador contra as armas do inimigo, Benjamim. Meus irmãos, quais destas naturezas são a sua? Quem é você? Por qual porta você vai entrar? Você vai entrar pela porta do qual você tem o caráter igual? Qual é a sua porta? Por qual delas você vai ser indicado pelo seu anjo? Mas agora vamos falar de Dan. Eu quero comentar com vocês uma coisa interessante. Meus irmãos, o que eu vou falar é uma coisa muito séria. Vai ser muito rápido, mas eu imploro para você para que você veja algo interessante sobre Dan. Aquele filho de Jacó, que era, sabe o quê? O mais nobre dentre os filhos. Era aquele que todo mundo olhava com admiração. Era o que sabia falar as palavras no lugar certo. Quando ele falava, as pessoas ouviam. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Olha o que está escrito aqui. Gênesis 49, verso 16. Vamos ler devagarinho, para que entre na sua cabeça, para você entender quem são os danitas que foram retirados do céu. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Para o dedo aí, não lê para frente. Jacó disse para ele, você foi colocado por Deus como juiz. Ele tinha capacidade de discernimento. Deus tinha dado para ele a capacidade de olhar alguma coisa e entender do comportamento das outras pessoas como fazer para ajudá-las. Está claro isso daqui? Vocês já viram pessoas assim que olham, que ouvem? Na verdade, ele seria um bom psicólogo cristão. Deus tinha dado para ele condição de observar, ver e trabalhar aquilo de forma correta. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Foi o que Deus programou para ele. Deus deu a Dan discernimento para ser juiz. Mas, desgraçadamente, não usou isso para Deus. Usou isso para buscar fazer de sua própria vontade um laço. Ele usou o seu dom de juiz para buscar o mal nos demais e acusar falando mal dos outros. Leia o próximo versinho. O verso 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Uau! Que tipo de caráter é esse? A serpente é símbolo de quem? Embora Jesus também foi chamado de a serpente que foi levantado no deserto. Por quê? Porque o pecado de todo mundo ia cair sobre Jesus na cruz. Por isso que naquele momento ele seria uma serpente. Está entendendo isso aqui? Não que Jesus seja serpente, é só no momento que ele recebeu o pecado. Mas quem é a serpente na Bíblia? Satanás. Satanás. E Dan aqui é comparado a uma serpente, uma víbora que morde o calcanhar por detrás. Será que ele estava destinado a se perder? O plano que Deus tinha para ele era bom. Mas por que aconteceu isso com Dan? Para ser serpente que morde por detrás, foi o que lhe custou sua entrada no reino de Deus. Deus odeia esse tipo de caráter. Abre a sua Bíblia em Provérbios 6. Dá uma olhada. Poucos lugares na Bíblia fala que Deus odeia alguma coisa. Só existem 2 lugares, na verdade, que falam que Deus odeia alguma coisa. Uma delas é esse lugar que você vai ler. Provérbios 6. Em nome de Jesus, abre a sua Bíblia em Provérbios 6 para você ficar pasmo o que Deus traz ali para você e para mim. Porque isso é muito sério para hoje nós tomarmos uma posição em nome de Jesus. Leia. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quem lê a Bíblia dentro da igreja não dorme no banco. Não sente sono.
Porque o Espírito de Deus revigora os neurônios. Provérbios 6, verso 16 em diante. Dá uma lida aqui o que a Bíblia fala, ó. Há 6 coisas que o Senhor... Só que há uma sétima o quê? E uma sétima que sua alma o quê? Abomina, é mais que odiar. Vamos ler quais são essas 6 coisas e a sétima? Vamos ver o 17. Olhos altivos. O que é olho altivo? O que é olho altivo? Orgulho, aquela pessoa que olha por cima das outras assim. Vocês já encontraram isso? E não é o que a moda ensina? Dá uma olhada que coisa interessante que o diabo coloca no mundo. Não é o que a moda ensina? Tem que olhar por cima dos outros. Deus odeia olhos altivos. O que mais? Língua mentirosa. Deus odeia língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. É a terceira coisa que Deus odeia. Coração que maquina projetos iníquos. Vocês já ouviram falar isso? De pessoa que fica imaginando uma coisa bem ruim para poder fazer para outra. Coração que maquina projetos iníquos. Avante. Pés que se apressam a correr para o mal. Sabe de uma coisa que está errada e vai atrás. Depois ainda diz, a graça de Jesus me salva. Avante. Testemunha falsa que profere mentiras. Isso é diferente de mentira. Isso aqui é o falso testemunho, né? Agora veja, a sétima coisa. Qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Meus irmãos, que coisa incrível. Deus diz que abomina estas coisas, mas odeia, tem abominação por quem semeia contenda entre irmãos. O que morde por detrás, o que fala mal dos seus irmãos. Dan tinha percepção para ajudar, mas ajudou a destruir pessoas com seu julgamento. E vocês sabiam que existe um lugar na Bíblia que Deus já tinha dito antes de Dan se perder, que quem mordesse por detrás com sua língua não entraria no santuário celestial. É por isso que eles não estão no santuário celestial. Abre a sua Bíblia em Salmo 101. Salmo 101. Corre ali um pouquinho para trás de Provérbios. Salmo 101. Dá uma olhada o que Jesus pergunta. Aliás, esse Salmo 101 é o Salmo dos 144 mil, viu? É o Salmo dos 144 mil. Porque é o Salmo que fala exatamente das mesmas palavras que está em Apocalipse. Lê aí junto comigo, ó. Salmo 101. Vamos ler juntos 144 mil de Deus. Vamos ler? Diz assim. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas têm prazer. Glória e majestade em sua obra, e sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e compassível o Senhor. Dá mantimento aos que temem e lembra da sua aliança para sempre. Mostrou o seu povo, 101. Desculpa, estou lendo 111. Nossa, que coisa. Aí lá, 101. Aí lá. Juntos. 101, desculpa. Cantarei, já voltou? Já. 101. Salmo 101. Cantarei do teu amor e da tua justiça a ti, ó Senhor. Cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero e não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração ainda perverso. Não conhecerei o mal. Agora, lê isso aqui, o 5. Aquele... O quê? O que está escrito? Aquele que difama o seu irmão às escondidas, o que Deus diz que vai fazer? Eu o destruirei. Meus irmãos, que coisa séria isso! A pessoa que faz isso vai se perder, Deus disse. Este é um assunto gravíssimo. Sabe por quê? Porque os danitas se perdem, eles não se salvam. É a única tribo. Gente, maior que o pecado de adultério, maior que o pecado de roubar. Algumas pessoas pensam que pecado não tem tamanho perante Deus. Tem tamanho. Porque o pecado de falar mal do outro não dá liberdade do outro se defender. Vocês sabem de uma coisa? Existe uma frase poderosa. Falar mal dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado.
nada que seja verdade. Vocês sabem o que acontece nas nossas reuniões de comissão? Quando nós nos sentamos como chefes de nossa igreja e abrimos a nossa boca para falar da vida de alguém, sem ter falado com a pessoa, nós estamos cometendo um pecado de abominação perante Deus. Se nós não falamos com a pessoa antes de falar aquilo em frente das pessoas, nós estamos sendo mensageiros de Satanás, não de Deus. Isso é coisa seríssima. Por quê? A Bíblia diz, se você tem algo contra o seu irmão, você vai aonde? Você vai no ouvido do irmão? Não. Você vai no ouvido do pastor? Não. Você vai primeiro a ele. E depois, se não der certo, você leva uma testemunha e fala com a pessoa. Se não der certo de falar uma testemunha, você fala para quem? Só para o seu pastor e mais ninguém. Isso é salvar pessoas. Agora, quando você tem algo contra alguém e que você fala para outra pessoa, você é bom. E o céu está sendo negado de você nessa hora. Meus irmãos, que pecado horrível que nós cometemos. Infelizmente, hoje você entra nos supermercados, você vê uma multidão de revistas. Sobre o quê? Fofoca. Hoje em dia, se liga a televisão, tem programas inteiros para mostrar como as pessoas brigam. As pessoas têm um prazer mórbido de saber das desgraças que os outros passaram. Sabe esses programas que aparecem aí de... um juiz aparece julgando a vida das pessoas. E aí aparece lá uma mulher dando um monte de tapa no marido. Gente, que coisa absurda! Por que filhos de Deus teriam prazer de ver um inferno desse? E as novelas, elas são o que mesmo? Não são uma exposição da vida? Hoje em dia existe milhões, bilhões de dinheiro sendo gasto e ganho através de maneira de colocar uma câmera dentro da casa das pessoas para ver o que elas estão fazendo. Vocês sabem o que é isso? É o alimento que Satanás está dando para transformar 1 milhão de danitas. Pessoas que falam, que comentam sobre a vida dos outros. Pessoas que adoram comentar. Mas isso, gente, até olhar isso e aquilo é um pecado danoso, horrível. Mas eu vou dizer uma coisa. Pior é quando filhos salvos, gente da igreja de Deus, toma esse partido e vem na casa do Senhor e fala mal. Agora, o pior ainda é quem ouve. Abre a sua Bíblia em Provérbios. Sabe por que tem o falador? Abre a sua Bíblia em Provérbios 21. Você vai se assustar agora. Provérbios 21, você vai se assustar agora. Meu irmão, Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 28. Não deixa nada te atrapalhar. Em nome de Deus, ouça isso daqui. O que diz lá? Gente, olha o que diz aqui a minha Bíblia. Abre bem seu ouvido. A testemunha falsa perecerá. Tá certo, Danita não vai entrar no céu, né? Mas olha o que está escrito mais. Mas o homem que a ouve, o quê? Será destruído para sempre. Vocês já viram aqueles casos em que a pessoa chega e ouve, olha, não vai ouvir não, porque você não sabe o que eu sei da vida dessa pessoa. Toma muito cuidado, porque eu sei que fulano e fulana fez isso. Vocês sabem de quem que essas pessoas são enviadas? De Satanás. Porque se essas pessoas fossem enviadas de Deus, ela iria para salvar na pessoa pecadora e falaria com a pessoa, nunca sobre a pessoa. E o duro é que nós não sabemos que quando nós ouvimos, somos culpados igual. Sabe o que significa isso? Eu tenho um caderninho que por muito tempo eu usei. Eu trabalho em cima daquele caderno, que é um caderninho onde eu trabalho com os pacientes que eu atendo, as pessoas que eu cuido ali. E ali eu vou colocando. Mas às vezes algumas pessoas pensam que o meu trabalho de conselheira é para elas virem contar algum erro, alguma fofoca sobre alguém. Quando eu percebo isso, eu digo o seguinte para a pessoa: agora que você já confessou o pecado dos outros, que tal você confessar o seu? Raramente a pessoa, Danita,
quando fala mal do seu próximo, ela corre porque tem um coração extremamente orgulhoso. Ela se acha melhor do que as outras pessoas. Sabia disso? O danita se acha melhor que os outros. Tem um coração orgulhoso, uma vontade danada de ser melhor que a outra pessoa. Por isso é que fala mal. Porque quando fala mal, ela se esconde atrás do pecado do outro. Por isso que o danita perdeu o céu. Salmo 15, verso 1 a 3. Vai lá em Salmo 15, por favor. Salmo 15. Abre a sua Bíblia em Salmo 15. E veja uma coisa interessante que diz aqui. Salmo 15. Salmo 15. E eu vou ler essa palavra para vocês no original, como está escrito em hebreu, tá bom? Salmo 15. Vamos ler juntos? Olha que bonito. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Quem? Aquele que anda com sinceridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. E que mais? Aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. O que isso nos diz, meus irmãos? O que isso nos ensina? Eu vou fazer a pergunta de novo para vocês. Se eu soubesse disso e me calasse, o que vocês fariam comigo? Se eu soubesse disso e me calasse, o que Deus faria comigo? Não é hora de nós colocarmos um freio, tanto na nossa língua quanto na língua das outras pessoas, quando vem falar conosco? Nós estaremos salvando pessoas ao fazer esse tipo de coisa. Nós estaremos salvando os seres humanos. Nós estaremos ajudando nossos irmãos a irem para o céu, resolver suas vidas. E quanta vida é destruída por esse tipo de ação? Quantos trouxeram o livro Eventos Finais? Trouxeram? Eu preciso que mais pessoas tragam hoje à tarde. Abre a sua Bíblia. Abre o seu livro na página 154. Página 154. Abre o seu livro na página 154. Eu tenho um para você, ó. Você quer? Alguém precisa de mais um livro? Pega aqui, irmã. E dá uma olhada que coisa interessante. Estas coisas que eu estou falando, como não fui eu que inventei, elas têm que ser também esposadas por outra pessoa que seja eu, que não seja eu. Página 152. No parágrafo anterior ao final. O que é que diz ali? Vamos ler juntos? Como a linguagem é a mesma, vamos ler todo mundo junto. Página 152. Críticas injustas causam perdas de almas. Gente, é tão difícil ganhar uma alma. Só quem dá estudo bíblico sabe como é difícil ganhar uma alma. Quem aqui dá estudo bíblico? Eu queria ver a mão, por favor. Ok. É fácil ganhar uma alma? Não dói o coração quando você ensinou e a pessoa acaba escorregando por causa de alguma coisa que um irmão falou? Você fica ali meses ensinando, meses. E depois a pessoa ouve uma crítica horrível. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler juntos? Vamos ler todo mundo. Eu quero não só ouvir minha voz. Mesmo em nossos dias, tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhe foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio. Podem ler comigo, por favor. O joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor. E a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Por causa de calúnia, irmãos. Será que em nossa igreja, esta igreja, existe algum danita? Meus irmãos, ainda é tempo. Ainda dá tempo em nome de Jesus. Porque Deus não programou que os danitas fossem mortos ou perdessem o céu. Deus programou que eles se salvassem. Há algum danita em nosso meio? Eu vou contar uma história para vocês.
Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação. E eu vi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa. A esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda. E a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto, a igreja fica bem cheia. E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? O que é isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa: cuidado, eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer: irmãos, por favor, isso é um grande mal entendido. Ela dizia: não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar a mim. E ela foi levada para um quartinho, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela, e falou com ela, e foi um alvoroço muito grande. E ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber, foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Falou: só tem uma maneira de você me acreditar, vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse: ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com o pastor. Mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor. A amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor,
ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado estava, e chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos: pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim: vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca. Fica machucado. Meus irmãos, vocês me perdoem ter que falar sobre isso, mas é verdade. Existem muitos lugares que eu tenho muito medo de pregar, mas eu vou igual se me chamam. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu comentei que a vida de quem prega essas verdades é altamente prejudicada. Uma coisa desse tamanho é passada de boca em boca, de forma que apareça o inferno no final. Será que existem danitas no nosso meio? O céu é um lugar tão fabuloso. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. Deus tem mais para a nossa vida. Tem mais coisas para ocupar a nossa mente, para fazer parte do nosso vocabulário, para nós pensarmos a respeito das pessoas. Vamos fazer um exercício? Pense bem da pessoa que mais mal você sabe dela. Imagine isso agora. Sabe o que vai acontecer com você? Teu coração vai se encher de paz. Porque é isso que acontece, gente. Se você não for capaz de abrir a sua boca para trazer paz para a vida de alguém, não abra a sua boca para trazer o inferno para a vida de quem quer que seja. Jesus ama as pessoas pecadoras e miseráveis. Todas aquelas que pecaram horrivelmente, Jesus ama. E Ele tem mais para oferecer para nós. Eu vou pedir uma coisa em nome de Jesus essa manhã. Uma coisa que é muito difícil de fazer. Mas se há alguém em nome de Jesus que falou algo de outra pessoa, ainda que seja verdade, e que não pediu perdão, que peça perdão a Deus agora e corra e peça perdão para a pessoa. Sabe por quê? Abre seu ouvido, que agora a parte principal desse sermão está aqui. Em nome de Jesus, abre seu ouvido. Eu preciso que você ouça, não deixa nada te atrapalhar. Você sabe por que existem igrejas frias que não mudam? Você já viu aquelas pessoas falarem? Você é ancião, não é, irmão? As pessoas vêm para você e reclamam: que igreja fria! O que está acontecendo? O que não acontece? Nada muda. Vocês sabem por que isso? Alguém sabe? Gente, a principal razão, e eu vou ler para vocês agora ali. A principal razão porque a igreja fica fria é por causa da presença dos danitas. Eles são aptos a trazer veneno para a cabeça e o coração das pessoas. Abre a sua Bíblia em Tiago 3. Tiago 3. Tiago 3. Deus tem mais para a sua vida, meu irmão. Deus te fez para luzir nesses últimos dias da história da terra. Para crescer em nome de Jesus. Para fortalecer a sua história. Para se transformar numa bênção. Deus não fez a gente para sofrer, para se angustiar. Deus não fez você para ser um veículo do demônio, de Satanás. Deus fez você para viver, para ser abençoado, para ser feliz.
Abre a sua Bíblia em Tiago. O que a Bíblia diz em Tiago 3? É um dos versos mais horrorosos da Bíblia, não é? Porque ele fala claramente de gente que poderia ter sido perfeita e não é, mas que pela graça de Deus pode ser. Com um pedido de perdão, com um pedido. Tiago 3. Vamos ler juntos bem quietinhos agora. Eu vou deixar minha amiga ali tocando. Tinha uns 10 anos, sei lá, 8 anos que eu não via essa minha amiga. Eliette, muito bom te ver, viu, Eliette? Uns 8 anos. Nós estudamos juntas, ela fazia enfermagem no IAE, eu fazia fisioterapia. Não é? E eu estou muito feliz de te ver, você e o seu esposo, o seu filhinho. Vocês não tinham filhinho nessa época. E nem eram casados. E aqui na América eu recebi o seu convite de casamento. Eu louvo ao Senhor por ter enchido o seu coração de bênçãos, você e seu esposo. E que vocês levem esse sermão para o Brasil, para o nosso povo, para salvar nosso povo em nome de Jesus. Que poder livrar nosso povo das garras desse inferno. E poder trazer para a nossa vida algum bem. Leia, por favor, Tiago 3. Leia em silêncio. E pede para Deus encher o seu coração. Olha o que diz aí. Meus irmãos, aqui na Bíblia diz que quem se acha juiz dos outros vai receber um juízo mais severo. Eu vou ler com vocês. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo ainda mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Sabe por que a gente não consegue vencer os outros pecados? Por causa da língua. Aqui está escrito isso, vocês acabaram de ler isso. Avante. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme, se voltam para onde queria o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque, tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada por quem? Pelo inferno. Irmãos, em nome de Jesus, quando algum irmão vier falar mal de quem quer que seja, ainda que você saiba que é verdade, ore com essa pessoa. Peça por ela, peça por você. Porque não só Satanás está usando aquela pessoa, mas está tentando encontrar em você um meio de te acabar com a sua história e te levar a ser um danita também. A diferença, em nome de Deus, para quem se entrega. Vocês sabem, quando a gente tem 20 anos de idade, a gente se preocupa com o que os outros pensam a respeito da gente. Quando a gente tem 40, a gente não se importa com o que os outros pensam a respeito da gente. Mas quando a gente tem 60 anos, a gente descobre que as pessoas nunca pensaram em nós de verdade. Meus irmãos, em nome de Deus, vamos tomar o que o Senhor Deus nos deu de bênção, de poder. Agora é o momento de você se entregar ao Senhor, de você falar com Ele. Peça: Senhor, eu quero ter em mim o sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero ter no meu coração as mesmas coisas que Jesus tem. Eu quero olhar para o meu irmão e quero ver nele a bênção do Senhor sobre mim. Eu quero que Deus controle minha língua, meu pensar. E se apronte para ir pedir perdão para quem quer que seja, mas para resolver a vida. Peça ao Senhor. A Eliette vai cantar agora. E eu queria que você falasse com Deus sozinho. Eliette, antes de você cantar, eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguma pessoa que tem algum perdão a pedir para alguma pessoa porque falou mal de alguém? Só essas? Meus irmãos, tem alguém que tem algum perdão a pedir porque ouviu alguma coisa que alguém falou?
Louvado seja o nome de Deus. Eu estou falando com uma igreja salva. Porque todos nós caímos nesse pecado. Eu queria ver. Fale com Deus agora e peça: Senhor, me livra disso, porque eu quero entrar no céu. Quero entrar no céu pelas portas, na cidade pelas portas. Fala com Deus, Deus vai te ouvir. Haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Haja em nós o mesmo Espírito. Não deixa que nada te atrapalhe. Deixa eles colocarem o microfone ali. É você com Deus agora. Fala com o Senhor. Fala com Ele. Deixa Deus encher o seu coração. Não se preocupe se alguém levante. Não se preocupe se alguém olha torto. Gente, de um sermão sempre sai dois tipos de pessoas. O mesmo sol que endurece o barro amolece a vela. Então não se preocupe. Algumas pessoas vão sair tristes, outras vão sair felizes. Faça a sua parte. Ore ao Senhor. Peça para Ele: Senhor, eu quero entrar na cidade pelas portas. Transforma meu coração. Fala com Deus. É o seu momento com o Senhor. Haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Haja em nós o mesmo Espírito. Haja em nós a mesma luz. Que a verdade resplandeça atrás do amor. Haja em nós o mesmo Espírito que houve em nosso Senhor. Haja em nós a mesma calma. Haja em nós a mesma paz. O amor dentro da alma que transforma e satisfaz. E a beleza da humildade através do amor. Mostra em nós o mesmo Espírito que houve em nosso Senhor. Haja em nós sua bondade, seu amor e seu perdão. Haja sempre uma vontade de entender o nosso irmão, nos unindo uns aos outros e ao nosso Senhor. Que sejamos pelo Espírito um exemplo de amor. Amém, Que Senhor. sejamos pelo Espírito um exemplo de amor. Meus irmãos, vocês sabem por que que na Bíblia as 12 tribos estão colocadas não na ordem? Dê uma olhadinha de novo lá. Coloca o novo quadro. Vocês vão se assustar agora de ver quem é o Deus que pega vidas tão miseráveis quanto dos filhos de Jacó. Os filhos de Israel tinham todos eles muito pecado. Fora Adã, todos os outros se salvaram. Bendito seja o nome de Deus. Mas dá uma olhada o que acontece ali. Do jeitinho que está lá no
Apocalipse. Está tudo fora de ordem, não está? Mas dá uma olhada no que Deus fez. Judá, vamos ler de cima para baixo o significado dos nomes? Lá no Apocalipse. Louvem, vejam o filho. Multidão ditosa e feliz lutou com Deus e venceram. Esqueceram o que ficou para trás, obedeceram e escutaram, unidos a Deus. Receberam galardão, habitarão e multiplicarão os filhos da minha destra. Isso está escrito lá no Apocalipse, isso que vai ser no final. Para mim e para você. Meus irmãos, vamos ver o que tem de melhor nas pessoas. Deus tem mais para você. Leia você agora. Vamos ler juntos? Lê lá, vamos lá. Louvem, vejam o filho. Uma multidão ditosa e feliz lutou com Deus e venceram. Esqueceram o que ficou para trás. Obedeceram e escutaram, unidos a Deus. Receberam galardão e habitarão e multiplicarão filhos da minha destra. Amém. Isso está reservado para você e para mim. Abre a sua Bíblia no último verso. Isaías 60. Isaías 60 é para gente vitoriosa. É para gente que Deus ouviu a oração. E Deus ouviu a sua oração que você fez. Deus ouviu a sua oração te dando força para você ir para casa. E pedir perdão para as pessoas que por acaso você permitiu que falasse. E de hoje em diante, se alguém vier falar alguma coisa, corra para os pés de Jesus. Ore junto com a pessoa. Salve essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Pode ser que ela tenha mais pecado de quem ela está falando. Vamos orar Isaías 60, verso 1. Olha o que está escrito aqui. Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? As trevas cobrem a terra, e a escuridão cobrem os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê nascendo sobre ti. Louvado sobre o nome de Deus. As nações caminharão à tua luz. Meus irmãos, você foi feito para ser luz e não trevas. Luz em nome de Jesus Cristo, para salvar, para guiar, para levar pessoas para frente e não para baixo. Que em nome de Deus, a igreja de New Bedford, que em nome de Deus, a igreja de Deus na terra, receba poder para tomar nas mãos o cálice da salvação, não a vida das pessoas. Levantar a bandeira de Deus, não a bandeira do inimigo. E salvar pessoas em nome de Jesus. O irmão, nós temos um hino para cantar, não temos? É o 350. Vamos levantar e vamos cantar o hino 350. Pensa na letra do hino. E nós vamos embora para nossa casa como gente salva. 350. Vamos cantar juntos o hino 350. Encha seu coração para cantar. Não permita que nada te atrapalhe o teu momento com Deus. Olha a quem você pertence. O inimigo não tem parte mais em nossa história, pela graça de Deus. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Amém, gente. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Enche o coração. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Amém. Dar-me a salvação por seu grande favor, e na glória perene estarei. Um minuto só, por favor. Volta um minutinho o texto anterior. Nós não vamos cantar dar-me a salvação. Nós vamos cantar já me deu salvação. O povo de Deus não vai receber salvação nenhuma, já recebeu, pela graça do Senhor. Então, próxima vez nós vamos cantar já me deu salvação. Tá bem? Então vamos avante. Vamos lá. Enchendo o coração. Eu pertenço ao meu Rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem mitigar qual
Deus já me deu salvação. Já me deu salvação por seu grande favor. E na glória perene estarei. Amém. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Amém. Junto ao trono de Deus, na cidade eternal, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esquece, eu o sei. Já me deu salvação, já me deu salvação por seu grande favor. E nas glórias perenes estarei. Meus irmãos, eu vou orar agora sobre nossa igreja. Meus irmãos, ok. Eu não posso ir embora sem orar de forma especial por algo. Deixa a porta abrir, não se preocupe, está tudo bem. Eu sei que Deus vai me cobrar se eu não fizer o que eu vou ter que fazer. Há alguma pessoa no nosso meio que nunca entregou publicamente o seu coração a Jesus? Que nessa manhã está aqui sentado entre nós e que pensa: eu já entreguei no meu coração, mas nunca entreguei meu coração a Jesus publicamente, dizendo na frente de todos os anjos: eu quero. Se houver alguém assim aqui nessa manhã, eu queria falar e orar primeiro por essa pessoa. A segunda pessoa por quem eu quero orar é por aquelas pessoas que se separaram do redil de Deus, que estão meio fracas, distantes, para quem o Senhor Deus um dia deu muitas promessas a respeito do céu e que por acaso esqueceram. E que por um motivo ou outro Satanás tem levado por outro lado e que agora sentiu vontade de voltar. Nessa manhã, eu queria orar por essa. A segunda pessoa por quem eu quero orar é por essa. E a terceira, eu quero orar por aqueles que, embora tenham seus nomes no livro da igreja, que são adventistas do 7º dia, estão entre o povo de Israel, mas que quem sabe se Deus hoje os chamasse, não estariam salvos. Há alguma pessoa que gostaria de dizer em nome de Jesus: eu sou uma dessas três, eu quero levantar a mão. Louvado seja Deus. Portanto, em nome de Jesus, receba a oração que eu vou fazer agora. Eu vou fazer oração pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, por todos que estão fora da igreja, pelos que ainda não aceitaram. Eu vou fazer oração por mim mesma e por meu esposo, por todas as pessoas que caluniam e pelos caluniados. E vou pedir a Deus força do céu, para nós sairmos daqui para nunca mais, pela graça de Deus, cair outra vez. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando algo de sonho, eu estou falando uma verdade. Deus não tem mais tempo. Por que eu estou falando Deus não tem mais tempo? Gente, o tempo acabou. Hoje à tarde, aqui às 4 horas, eu vou mostrar para vocês o Apocalipse se cumprindo bem certinho. A lei do decreto dominical, meus irmãos, no dia 1º de março de 2007, foi escrita e está para entrar no Congresso esse ano agora. Eu não estou assustando vocês, eu estou falando uma coisa gloriosa. Porque Jesus disse: quando vocês virem isso acontecer, levante a sua cabeça, porque a sua redenção se aproxima. E também, meus irmãos, essa reunião do comunismo, as igrejas todas unidas, eu vou trazer os vídeos para vocês, para que vocês vejam que tempo nós estamos vivendo. Não tem mais tempo. Por isso que eu digo que quem se converte agora, pela graça de Deus, pode ser que já começou a eternidade para ela. Louvado seja o Senhor. Para quem acredita e se entrega a Deus, a eternidade já pode ter começado. Por isso eu peço em nome de Jesus, ofereça seu coração mais uma vez. Há alguém que queira vir mais perto para eu orar? Tem alguma pessoa que tem o desejo? Louvado seja o nome de Deus, Magno. O Senhor vai encher a sua vida de bênção. Deus vai encher a sua vida de poder. Meus irmãos, Deus tem mais para a nossa igreja.
mais para o povo dele. O Senhor tem mais. Eu vou ir aí no meio de vocês, porque eu quero receber as bênçãos das quais eu vou orar. Quero que Deus me encha. Não há nada em mim, mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, minha oração vai ser ouvida. Pelo poder que é no nome do Filho de Deus, Deus vai ouvir a minha oração. E eu vou enviar minha oração para o lugar santíssimo do santuário celestial. E trazer sobre você aquilo que Deus esperava que você recebesse nessa manhã. E é isso que eu vou fazer agora. Vamos orar. Se alguém quiser e puder, pode se ajoelhar comigo. Meu Deus bendito. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor. Aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, de onde vai voltar para levar embora todos os filhos dessa terra que acreditaram, confiaram e se permitiram mudar, transformar de vida. Eu te agradeço. Eu te ofereço o nosso coração, o meu coração, e me atrevo a oferecer o coração dos meus irmãos. Amém, Senhor. Pai Santo, no silêncio desse momento, eu venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Queremos, Pai de amor, sair daqui hoje olhando o mundo com os olhos de amor. E assim como tu mesmo os vê, nos meus irmãos, Senhor, não vê neles senão o bem. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. E que só de bênção se encha o nosso espírito, Senhor. Que sejamos tão humildes e prudentes que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor. Que no decurso de nossa vida nós possamos te revelar a todos. Senhor, ajude que nossos filhos em casa ouçam bênçãos, Pai de amor, não maldições. Que as pessoas, quando chegarem próximos de nós, possam sentir que o Senhor está conosco. Eu queria te pedir agora